Bom dia! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, com saúde, que esteja em paz. Olha a gente de volta aqui gravando aula para vocês, né? Não tem aquele encontrozinho virtual de todas as segundas, mas estamos aqui por uma demanda. Vocês lembram que a tia estava sempre falando assim: olha, estou preocupada, a gente tem muito feriado na segunda a gente tem 3 aulas e foram 3 segundas de feriado. É bom porque a gente descansa? É. Mas aí, por outro lado, a gente teve esse probleminha de poder dar todo o conteúdo nas aulas remotas, né? Então, a gente optou, né, a melhor maneira de se repassar esse conteúdo para vocês, de fazer correção de atividade, para que vocês não ficassem sem ter as aulas, seria assim, gravando, né? O ideal seria que a gente se encontrasse, mas infelizmente agora não dá. Então, para que a gente se encontrasse remotamente, como a gente estava falando, né? De se encontrar nossas aulinhas na segunda. Então, aqui a gente vai dar continuidade ao que a gente estava fazendo em sala de aula, com os nossos assuntos que vão alternar verbo e ortografia, né? Gramática e ortografia. Vamos falar um pouquinho de verbo, para fazer as correções da atividade que a gente iniciou lá nas nossas aulas, né? Na última segunda-feira. Falar um pouquinho sobre as palavras que são terminadas com a M, com a t, o, que eu até comecei a explicação, né? Passei para vocês a forma inicial que vocês deveriam observar nessas palavras e falar do nosso assunto de ortografia, que são terminações com sons muito parecidos que confundem a gente um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas. Então, a gente vai gravar 2 aulinhas. Essa primeira aula eu vou continuar a fazer a correção do que a gente estava fazendo em sala de aula, da atividade. Vocês vão me desculpar e eu vou pedir a atenção de vocês, junto com os responsáveis, com as mamães de vocês que estão ajudando a fazer a atividade de casa, que verifiquem as páginas, porque como vocês receberam fotocopiadas e nós temos ela em PDF, do jeito que elas vêm da gráfica, elas têm divergências de página. A gente até viu isso em sala de aula e eu sempre contava com a ajuda de vocês para poder encontrar esse assunto. Como agora vocês não estão aqui interagindo comigo para me dar essas páginas, eu peço que vocês olhem no livrinho com bastante atenção ao que eu coloco aqui na telinha do computador para que vocês acompanhem em casa, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai dar continuidade a essa atividadezinha de casa que a gente estava terminando de corrigir em sala quando concluiu o nosso tempo. No meu livrinho, tá aqui, ó, na página 167, e a gente vai estar falando sobre verbos. Eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem, que nós temos aqui, e que vocês não estão interagindo aqui comigo, para tirar algumas dúvidas e falar sobre verbos. Nós determinamos o conceito, né? Falamos o conceito de verbos que são mais usados e que vocês precisam saber nesse momento, que são palavras que determinam, indicam ação, lembram lá, né? Correr, pular, cantar, sorrir, chorar, são os verbos que determinam estados. Esses estados são de sensações, por exemplo, da gente pensar assim, ó, ele está triste, ele parece cansado, ele permanece quieto. Quando a gente tem esses tipos de verbos, eles não são chamados de verbos de ação, são de estado, que indicam estado. E os fenômenos naturais, né? Chover, trovejar, relampejar, nevar, que a gente viu durante as aulas. E a gente viu também, além desse conceito, que os verbos podem se flexionar, né? A gente encontra ali algumas informações sobre flexão e concordância de verbo. O que significa flexionar? Só retomando o que a gente já falou. Flexionar significa mudar. Ele vai mudar para se adequar, para se ajustar à situação. A flexão pode ocorrer em relação aos verbos em número e em pessoa. Pessoa gramatical. Quem é a pessoa gramatical? São os pronomes do caso reto. São as pessoas que participam da fala, do discurso. Lembram disso? Que a gente falava assim, ó, eu, a pessoa que fala, né? Eu estou falando. Segunda pessoa, para quem eu falo, no caso, a gente colocava sempre o exemplo para vocês, terceiro ano, meus alunos do terceiro ano, sobre o que se fala, que é a terceira pessoa, que a gente usa ele ou ela. Quando a gente fala disso, eu falava assim, ó, qual é o assunto que a gente está tratando? Verbo. Então, primeira pessoa, quem fala.
Segunda pessoa, para quem se fala. Terceira pessoa, sobre quem ou sobre o que eu estou falando. Então, o verbo vai se adequar a essas pessoas gramaticais, que são as pessoas que falam, que participam do discurso. E vão se adequar também em número. Tia, número. Singular e plural. O verbo vai se adequar às pessoas da fala de acordo com o seu singular ou com o plural. Isso a gente viu. Vimos também tempos verbais. Quando a gente falar de tempo verbal, é o momento em que ocorre aquela ação. É o momento que ocorre a fala, o acontecimento dentro daquela oração. Eu não vou falar só ação para relacionar verbo, porque também tem os verbos que determinam o estado. Mas o tempo verbal é o momento em que ocorre. Presente ocorre no momento da fala. Passado ou pretérito, né? Vocês vão encontrar muito pretérito e podem encontrar também passado nas gramáticas ou nas atividades que a gente possa desenvolver. Então, quando a gente fala de passado, ocorreu antes do momento da fala. O ontem, por exemplo, né? O anteontem, ano passado, semana passada, ocorreu, aconteceu antes do momento que eu estou falando agora. E futuro é que vai acontecer depois do momento da fala. Mais tarde, daqui a pouco, amanhã, não aconteceu. O futuro ainda vai acontecer. Falamos sobre isso. E por último, se eu não me engano, falamos de conjugação verbal. Lembra da conjugação verbal? O que é que determina a conjugação verbal? O final, que pode ser chamado de desinência, o finalzinho dos verbos, na sua forma infinitiva, que é a forma assim, ó, cantar, pular, correr, comer, cair, pedir, sorrir. Olhem a diferença. Primeira conjugaçãozinha, terminados em AR. Primeira conjugação, terminados em AR. Amar, brincar, pular. Segunda conjugação, terminados em ER. Comer, correr. Certo? Terceira conjugação, terminados em IR. Dormir, cair, pedir, sorrir. A gente só falou dois, né? Na segunda conjugação, é porque eu não lembrei de outras assim rapidinho, tá? Mas todos terminados em ER. Lembrando que os verbos terminados em OR, como compor, depor, recompor, dispor, esses verbos são considerados verbos de segunda conjugação, porque eles são derivados do verbo poer, que anteriormente, né, escrito lá com R, e aí a gente colocou ele na segunda conjugação. Fiz assim um apanhado, né, aqui rapidinho, para poder falar com vocês sobre a revisão sobre verbo, né, sobre os que a gente precisou falar aqui rapidamente. E aí a gente vai para a correção. Aqui no meu livro, a gente parou na página 167. Aí vocês vão só procurar essa página que tá aqui, ó. Procura a menininha, ó. Aí vocês vão marcar aqui, na segunda questão. A história de Luiz é muito inspiradora. Luiz era o rapaz, né, o moço lá que teve a ideia de fazer a biblioteca itinerante. Vocês lembram, né, sobre quatro patas? Eram quatro patas que ele colocou lá os livros no burrinho e saiu levando para os vilarejos mais distantes para poder distribuir leitura e educação para as pessoas. Então ele colocou aqui, ó, Luiz percorre o interior e chega a povoados distantes. A história de Luiz é muito inspiradora, não é mesmo? Complete as frases abaixo, flexionando os verbos em destaques no tempo passado. Se ele está falando que é no tempo passado, a gente vai ter que adequar o verbo. Vou pegar aqui a canetinha e riscar junto com vocês, ó. Eu vou ter que adequar os verbos que estão aqui, ó. Percorre, que é o que está marcado, com chega. Quando eu disse que a flexão e a concordância é de acordo com a pessoa gramatical,
que é Luiz aqui, e também com o tempo que está sendo pedido. Olha o tempo que está sendo pedido aqui, ó, passado. Aqui, ó, Luiz percorre o interior e chega a povoados distantes. Aqui está no presente. Aí ele está pedindo para você passar para o passado. Então, a concordância vai ter que ocorrer de acordo com a pessoa e com o tempo. Olha o exemplo que ele colocou aqui de pessoa, ó. Se é Luiz, é ele, tá? Ó, ele percorre o interior e chega a povoados distantes. Quando eu estou falando da pessoa, aí ele colocou aqui a pessoa, ó, eu. Eu vou pegar os dois verbos percorre e chega e usar ele no passado. Usar eles dois no passado. Então, é eu percorri o interior e cheguei a povoados distantes. Esse daqui, ó, é a resposta da primeira, que tem a pessoa eu. Eu, primeira pessoa do singular. Aí, ó, vou fazer aqui a mudança para a pessoa. Eu sei que ele ou ela, né? Terceira pessoa do singular. Só que a frase que ele colocou como exemplo, que é essa daqui, está no presente. Eu vou pegar o verbo, os dois verbos percorrer e chegar, e colocar no passado usando ela como pessoa gramatical. Vai ficar ela percorreu, passado, né? Percorreu o interior e chegou a povoados distantes. Percebam que o verbo, ó, ele muda a terminaçãozinha dele para se adequar à pessoa gramatical. Os dois aqui, ó. Tá vendo? Ou desculpa, não é nesse aqui, não é interior. É aqui. Só um minutinho. Pronto, aqui, ó. Os dois, cheguei e percorri, está se adequando à pessoa gramatical, tanto em tempo quanto em número. Aqui, ó, ela percorreu, ó, chegou, percorreu, tá? Os dois em função da pessoa gramatical, que é ela, e do tempo verbal, que é passado. Aí ele mudou a pessoa gramatical, e ele colocou agora no plural, ó, dois. Eu e Luiz. Se é eu e Luiz, nós, eu faço parte, né? Se eu faço parte, nós. Quem é nós? Primeira pessoa do plural. Olha o verbo aqui, ó. Nós percorremos o interior e chegamos a povoados distantes. De novo, ó, adequando a pessoa gramatical, que no caso aqui, ó, é o nós. Ficou até bonitinho. E agora ele mudou a pessoa gramatical de novo. Os verbos continuam sendo os mesmos no tempo passado, mas a pessoa gramatical, que são os referentes, eles estão mudando. Ó, Luiz, Alfa e Beto. Luiz, Alfa e Beto é o mesmo que falar eles. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Percorreram o interior e chegaram a povoados distantes. Estão vendo aqui? Joinha? Beleza. Já vai apagar, como sempre, né? Porque se eu não apago, vai aparecer tudo no outro slide. Aí atrapalha tudo que a gente está vendo. Apagar rapidinho, rapidinho. Que a gente pensa assim, são 40 minutos, mas passa rápido, assim, voando. Pronto. Apaguei. Aí a gente vai para outra página. Tá aqui, ó. Esse aqui a gente fez, né? Bonitinho. Leia a notícia a seguir para conhecer mais uma iniciativa que fez a diferença. Durante a leitura, complete o texto com os verbos entre parênteses flexionados, ajustados, organizados, adequadamente nos tempos pedidos. Então, aqui, ó, recolher no passado. Mutirões de limpezas de praia recolheram grande quantidade de resíduos. Recolher no passado. Aqui, ó, acontecer também no passado, aconteceu. Recolher no passado, recolheu. Participar no passado, participou. Encontrar no passado, encontrei.
Eu lembro, que eu acho que foi o Arthur que fez a pergunta, por que que aqui, nessa primeira, ó, eu tenho recolheram e aqui eu tenho recolheu. Vocês têm que lembrar quem é o sujeito, sobre quem eu estou falando, qual é a pessoa gramatical que me serve de referência. Aqui, ó, a referência é multirões, ó. Multirões de limpezas de praia. Se é multirões, tá no plural, o meu verbo vai se adequar, ó. Recolheram. Aqui, ó, ao todo, a mobilização recolheu, porque eu estou falando de mobilização que é simples, que é apenas uma pessoa, não é uma pessoa, mas é a organização, o coletivo. Quando a gente for falar desse coletivo, o verbo não vai precisar ficar no plural, ele vai permanecer no singular, tá? Isso aqui a gente respondeu em sala. Como aquela primeira a gente não tinha explicado direitinho por conta do tempo que a gente estava bem acelerado, ali eu expliquei melhor para vocês e aqui eu estou dando essa dica de diferença porque também foi perguntado, tá certo? Deixa eu apagar aqui, para a gente passar aqui para o próximo. E aí, a gente veio, aí nós vimos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, o que é que falta. Pronto. Aí nós viemos para a parte do ão. Até quando eu estava vendo recolheram, a gente viu a terminaçãozinha AM, AT, UO. E aí fica assim, como, tia, que funciona essa diferença? Aqui, ó, eu trouxe umas explicaçõezinhas para falar do seguinte: passado e presente. Mais na frente, a gente vai ver que também no presente a gente vai utilizar esse AM no final de alguns verbos. Mas aí a gente vai fazer o seguinte: pensem que os verbos terminados em AM, eles determinam o passado. Os verbos terminados em at ou o determinam futuro, o que ainda vai acontecer. Aí aqui, ó, tem um texto que eu trouxe, né? AM e at ou o no final. Deixa eu só colocar o enzinho aqui. No final das palavras. Olha o texto. Uma velha bola encostada, muito suja, abandonada, lembrava seus dias de glória nos jogos da meninada. Ah, como esses moleques já precisaram, ó, como esses moleques já precisaram de mim antes. Quanto me jogaram no campo, ó, quanto me jogaram no campo, me arremessaram para o céu. Lembro-me daquela tarde de sol quando me chutaram forte e eu entrei lá no gol. A galera explodiu e eu fui agarrada com alegria. Que folia! Agora estou aqui largada. Será que ainda virão me buscar? Sairão comigo nos braços e me colocarão de novo em seus pés? E Rolilda se lamentava, de um lado a outro. Às vezes pulava alto para ver se via o seu dono. Até que um dia começou a ouvir vozes. Quem poderia ser? Não dava direito para ver. Aparecem uns meninos e junto deles Carlinhos, com a camiseta do seu irmão, chuteira e calção. Aqui está ela. O jogo está salvo. Joguem fora a bola furada e vamos voltar à pelada. Rolilda pula contente, dá até um salto mortal. Será como nos velhos tempos? Uau! Olha aí. Aqui a gente tem a marcação. Mostrei para vocês, ó, os verbos que são terminados em AM determinam que a situação já ocorreu, que as ações ficaram no passado. Enquanto as at e o são situações que ainda vão ocorrer no futuro. Não se esqueçam disso. Ah, tia, eles ficaram felizes. Eles ficaram felizes com os presentes que ganharam. Ó, eles ficaram felizes com os presentes que ganharam. Se eles ficaram, ó,
lá no passado, AM. Ganharam AM no final. Se eles ficarão felizes quando ganhar o presente, o ficarão será a, tio, o, certo? E aqui eu trouxe algumas explicaçõezinhas para vocês, basiquinhas, ó. Pessoa verbal, né? Quem são as pessoas verbais? De novo, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Ele ou ela, né? E aí a gente vai falar da tonicidade, terminação e sentido. Aqui, terminação em AM, precisaram, jogaram. Terceira pessoa do plural. As pessoas que são usadas, as pessoas de fala que são usadas nessa colocação da gramática, são no plural para determinar esse uso do AM ou do at e o. As pessoas estarão no singular ou no plural. Aliás, somos no plural, gente, desculpa. Somente no plural. Eles precisaram, eles jogaram, eles virão, eles colocarão. Toda vez, guardar essa informação, toda vez que eu for usar esse AM ou esse at e o, que eu vou ter um pouquinho de dúvida, eu vou usar a terceira pessoa do plural. Sempre, eles ou elas. Eles ou elas. Se eu estiver falando de uma ação que já ocorreu, AM. Se eu estiver falando de uma ação que ainda vai ocorrer, at, o. Aqui são as pessoas verbais. Por que a gente vai falar da tonicidade? Quando eu falo de palavras terminadas em AM, elas são palavras oxítonas, onde a sua penúltima sílaba é tônica. Identificada na penúltima sílaba, ó, eles precisaram, eles jogaram, eles ficaram. Até a pronúncia é diferente. Quando eu estou falando das palavras terminadas, dos verbos terminados em at e o, elas mudam a sua tonicidade. A sílaba mais forte é a última. Portanto, elas são oxítono. Eles virão, colocarão, dirão, farão, certo? Entendido? Então, a terminação é essa. RAM, RATO, quando eu estiver falando do passado. AM, quando eu estiver falando do futuro. ATO. Sentido, ação concluída, passado, né? Ou ação que ainda vai ocorrer, futuro. Olha esse quadrinho como ele é bem interessante. E aqui a gente vai para a atividade do livro. Vocês sabem que a tia está seguida, né? Que o óculos não está funcionando. Para mim, está na página 185 a 189. Para vocês, eu não sei. Mas a gente vai colocar aqui, ó. Análise, não sei, mas vocês vão procurar olhando para a imagenzinha. Por favor, ajudem a tia, tá? Análise e reflexão sobre a língua. AM ou ATO no final das palavras. Vamos ver se eu consigo ver aqui, consigo ler. Passado. Passado e futuro. Ei, essa máquina do tempo foi construída por nosso vizinho. Acredito que ele não se importará se a explorarmos um pouquinho. Espero que eu esteja correta, gente. Desculpem aí. Futuro. É verdade. Podemos ver como ela funciona. O que acha? Ao entrar na máquina, precisaremos completar algumas palavras com AM e ATO. Vamos lá? Coloquem a data, tá? De hoje, para a gente responder, ó. Passado, AM, futuro. Deixa eu te arriscar aqui um pouquinho. Passado, AM, futuro, ATO. Antes do telefone, falando no passado. Se ele está falando no passado, a gente vai lembrar de colocar AM. Antes do telefone, as pessoas mandavam telegramas. Mandavam, ó, paroxítona, AM, ação concluída. Mandavam telegramas. Eles eram, tá vendo? Eles eram a única maneira de dar notícias urgentes. Deixa eu te arriscar aqui, ó. Eles eram a única maneira
de dar notícias urgentes para pessoas que moravam longe. Moravam longe. Hoje, com a tecnologia, tudo ficou mais fácil, não é mesmo? Não é mesmo? Em 1969, 3 astronautas americanos foram, ação concluída, passado, AM no final, ó, foram para Oxítona, a Lua, um passo muito importante para a história da humanidade. Garotos e garotas como você, que nasceram em 1780 na Inglaterra, não precisavam ir à escola. Eles também não tinham provas nem professores, nem tarefas quando chegavam em casa. Chegavam. Parece perfeito, certo? A contrapartida é que eles passavam lá no passado, todos os dias dentro de uma fábrica, trabalhando exatamente como os adultos faziam. E aí, quer trocar? Não, né? Estudar, né? Se as pessoas quisessem viajar de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, as 2 principais cidades do Brasil do século XVII, levavam pelo menos 12 dias. 12 dias. Hoje, levavam 12 dias. Hoje, o assunto é resolvido com apenas 50 minutos dentro do avião. Agora, futuro, ATO. Como você imagina que as pessoas se comunicarão, oxítona, comunicarão, ATO, futuro, à distância no ano de 2100? O que você acha que os cientistas conquistarão nos próximos 50 anos? Como você imagina que as crianças aprenderão português, matemática, história, ciências, etc. e farão provas lá pelo ano de 2100? Como você imagina que as pessoas viajarão grandes distâncias daqui a 100 anos? Tudo que indica ações que ainda vai ocorrer, que ainda irão ocorrer no futuro, ele vai ser escrito com A-tio-O. A-tio-O, por que eu falo assim, ó? Porque o tio fica em cima do A, tá? Se fica em cima do A, A-tio-O. E se for situações em que essas ações já estão concluídas, passado. Certinho? Joinha? Tudo bem até aqui? Tá aqui, ó. Organize as palavras que você completou na atividade anterior nos quadros abaixo. Aqui, no primeiro quadro, quadrinho laranja, para mim tá laranja, não sei se muda a cor para vocês. Terminadas em AM. Mandavam, eram, moravam, foram, nasceram, precisavam, tinham, chegavam, passavam, faziam, levavam. Certo? Terminadas em ATO, comunicarão, conquistarão, aprenderão, farão, viajarão. Tudo bem? Confira a tarefa anterior e depois complete o quadro a seguir. A gente acabou de conferir, né? Junto comigo, tá aqui, ó, com o professor, com a tia. A que classe gramatical pertencem todas as palavras, né? A que classe gramatical todas essas palavras pertencem? Elas são verbos. Todas essas palavras aqui são verbos. Tá aqui, ó. São verbos que trabalham em função de uma pessoa gramatical, né? Que são as pessoas que a gente utiliza na fala, lá do pronome do caso reto, e que elas estão flexionadas segundo a terceira pessoa do plural. Do singular, aliás, do plural mesmo, né? De novo. A terceira pessoa do plural. Não se esqueçam, eles ou elas é a terceira pessoa do plural.
esse uso desse finalzinho de palavra, que a gente chama de desinência, ele só vai ser utilizado, vocês só vão ter dúvidas quando ele estiver na terceira pessoa do plural. Uma determinação concluída, passada, e outra determinação que ainda vai acontecer, tá bom? Em que tempo as palavras terminadas em AM estão flexionadas? Terminadas em AM, no tempo passado. Quanto à tonicidade, olha, já colocou lá o quadrinho, ó, vai servir aqui. Essas palavras que são terminadas em AM, elas são paroxítonas, ou seja, sua penúltima sílaba é a mais forte. Beleza? Mandavam, ó, aqui, ó. Mandavam, eram, moravam, foram, nasceram. A gente já viu isso, né? Em sílaba tônica. Na letra D, em que tempo as palavras terminadas em atiuó estão flexionadas? Atiuó. Elas estão flexionadas no tempo futuro. Ações que ainda vão ocorrer. Quanto à tonicidade, essas palavras são o quê? Oxítonas. Olha aqui, ó. Comunicarão, conquistarão, aprenderão, farão, viajarão. Certo? Joinha? Beleza. Vamos aqui apagar para a gente dar continuidade. Página 188. As atividades que você fez até aqui trazem uma boa dica para ajudá-lo a decidir entre escrever com AM ou ATO no final de verbos. Flexionados no plural, a tia não vai confundir mais. Flexionados no plural. Terceira pessoa do plural. Não vamos esquecer, tá? A tia também não esquece, é porque a tia confunde. Faça esse registro coletivo, todos vocês. Então, aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui uma caixinha para não confundir vocês. Aqui. Pronto. Vocês vão anotar nessas linhas que tem logo abaixo da segunda questão o seguinte, ó. Os verbos flexionados na terceira pessoa do plural, no tempo passado, terminam em AM. Os verbos flexionados na terceira pessoa do plural, no tempo passado, terminam em AM. Já os verbos flexionados na terceira pessoa do plural, no tempo futuro, terminam em ativo. Tá aqui, ó, deixa eu só dizer isso aqui para que vocês escrevam no espaço ou corrijam quem já tenha feito, tá? Tudo bem? Terceira, subline. Faça uma listinha assim, ó. Entre as palavras destacadas, aquela que completa cada manchete adequadamente. Olha a flexão e concordância aqui dentro. Enfermeiras. Enfermeiras. Quando a gente fala assim, ó, enfermeiras, a gente fala elas, né? Elas. Elas, as enfermeiras, ó. Elas. Se é elas e eu tenho plural, é ajudam ou ajudam. Animais a ganhar novos lares em Santa Maria. Elas ajudam, é ação concluída, certo? Americanos, eles, deixa eu colocar aqui do lado. Eles capturam ou capturão, olha como é até difícil para escrever, para ler, ó. Capturão peixe mutante com mais de 200 quilos. Capturam. Tá aqui, ó. Eles capturam. Internautas ao redor do mundo registrarão, tá? Se for no futuro. Aqui é ajudarão, se for no futuro. Se for no futuro, aqui é capturarão. Mas a gente está falando aqui, ó, na manchete. Se é na manchete, gente, é algo que já aconteceu,
né? Uma ação concluída. Como é que eu vou noticiar algo que, desse jeito que está aqui? Claro, que tem uma invenção, tem uma exposição que pode acontecer. Mas no caso aqui, eles estão anunciando coisas que já aconteceram, ações que já ocorreram. Aqui, ó, internautas ao redor do mundo registram passagem da Estação Espacial Internacional. Robôs sonham em ser apresentadoras de telejornal, certo? Confira a atividade, a gente acabou de conferir. Depois marque a alternativa correta. Os verbos da primeira conjugação, terminados em o, AR, quando estão no plural, terminam em AM no tempo passado, e ATIO no tempo presente. ATIO é presente? É futuro, né? Não é futuro? Aí aqui, ó, os verbos da primeira conjugação, terminados em AR, quando estão no plural, terminam em AM, tanto no passado quanto no presente, ó, o AM. Quando eu digo assim, ó, eles ficam felizes quando vocês chegam. Eles ficam felizes. Deixa eu ver aqui. Eles ganham uma fortuna. Presente, não é? Então, outra informaçãozinha nova para vocês. Como eu estou falando de ação concluída, passado, aqui, e presente no momento da fala, os verbos que são da primeira conjugação, terminado em AR, eles, numa ação passada ou presente, no plural, eles também vão ser escritos com AM. Ó, eles passam, eles ficam, eles, deixa eu ver aqui, choram. Estou procurando aqui os verbos terminados em AR. Entendidos, meus amores? Joinha? Beleza. Deixa a tia apagar aqui. Pra gente... Eu acho que já está até concluindo essa atividade. Ó, última página dessa atividade. Aqui vai um desafio final. Final, para fechar. Complete as palavras do poema a seguir com AM ou ATO. Quem sempre foi, sempre será. No passado e no futuro, preste muita atenção, para os dois não misturar, pois só vai dar confusão. Essa gente é linguaruda e só deita falação. Se falaram no passado, no futuro falarão. Os cantores e as cantoras vão cantar sua canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. Ó, falaram no passado, AM, no futuro falarão, ATO. Os cantores e as cantoras vão cantar sua canção. Se cantaram no passado, AM, no futuro cantarão, ATO. Esses dois namoradinhos não querem ficar na mão. Se beijaram no passado, no futuro beijarão. As velhinhas, tão doentes, tomam mel com agrião. Se tossiram no passado, AM, no futuro tossirão, ATO. Quem disser que estou errado e que não tenho razão, saiba que eu estou muito certo. Nisso eu sou um campeão. Olha aqui, tá aqui para fechar. AM, passado ou presente no plural,
Presente no plural só com os verbos terminados em AR, na primeira conjugação, tá? Presente no plural, somente os verbos terminados em AR serão escritos AM, com AM, tá? Os outros serão escritos com A, tio, O para o futuro. Tudo bem? Entendidos até aqui? Eu espero, meus amores, que vocês consigam rever essa aula, né? Assistir essa aula com muito cuidado, que aqui a gente está vendo essa parte de ortografia também que a gente não tinha visto, revisãozinha de verbo. E a próxima aula que eu vou gravar, porque não dá para gravar tudo junto numa aula só, eu vou falar da parte ortográfica, das palavras terminadas com sons parecidos, de OL, IL, certo? A gente vai já, eu vou gravar e vou colocar juntos e a gente faz a correção da atividade, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Eu coloquei aqui, ó. Assistam as aulas na plataforma do YouTube. Vou colocar o linkzinho na aula para vocês, na nossa agenda, para que vocês possam acompanhar, tá? E aí, a próxima aula que eu vou gravar, para deixar para vocês, é a aula da parte ortográfica. Tudo bem? Joinha? A gente se encontra de novo daqui a pouquinho.